te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais que 1000 tesouros. Eu te quero mais. Esperança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Eu anseio agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Sim, tu és tudo, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu Suas vozes. amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior e não há outro. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Não podemos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não tá assim.
forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim, pra nós. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Que bom, irmãos! O mundo pode cair ao nosso redor, mas nós estamos seguros e protegidos pelo Senhor nosso Deus. É uma maravilha, né? Eu sei que você está adorando, você está louvando, bendizendo o nome do Senhor juntamente conosco aqui. Você que está nos assistindo, saiba que Deus tem uma bênção preparada para cada um que está assistindo. Deus vai fazer com que essa tristeza, essa angústia, pessoas que estão enfermas, Deus vai curar para a honra e glória do nosso Deus. Hoje nós estamos mais uma vez sem o nosso pastor presente e ele está lá viajando, cuidando da saúde do filho. E com certeza Deus vai fazer um milagre naquela vida e nós daremos o testemunho aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Logo mais o pastor Elias estará trazendo uma mensagem para nós. Nós já estamos ansiosos, querendo ouvir o que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Amém? Vamos continuar louvando o nome de Jesus? Amém? Pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mais uma vez, Deus. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Pode confiar, queridos, que Deus nos ama e Ele está sempre de braços abertos, amparando, protegendo, livrando e dando o melhor para cada um dos seus filhos. Basta você pedir, basta você adorá-lo, glorificar o seu nome, que você vai ter esse refúgio, essa fortaleza em sua vida. Adore ao nosso Deus mais uma vez, dizendo: Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso, Ele nos ama. Vamos agora, irmãos, ouvir a palavra de Deus que trará o nosso pastor Elias. Pastor Elias, quem conhece ele, é um dos pioneiros do tempo que ainda essa igreja era uma congregação lá do lado, no Santa Regina, do lado do Sacolão ali. O pastor Elias voltou para a terra dele, mas agora está de volta com nós aqui, para juntos nós louvarmos a Deus. Deus te abençoe, querido. Amém. Ele tem nos abençoado, né? Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça conosco, né? Porque eu creio que ela já está. Amém. Amados, como Davi disse, né? Nós fomos pessoas, eu e minha família, né? Que nós iniciamos uma caminhada junto com essa igreja já há um bom tempo. O Davi falou quando nós nos reunimos próximo do Sacolão. Eu acho que
Desse contexto, uma parte bem interessante é quando nós nos reuníamos na escola, né? E me lembro uma vez que nós iríamos iniciar o culto na escola, estava chovendo e o vigilante não nos deixou entrar. E que seria, no primeiro momento, o pior culto que nós teríamos, quando na verdade nós tivemos o culto ali embaixo da chuva, no meio da rua. Então, de certa forma, foi um culto que marcou todos nós. E isso entrou para a galeria de fatos dessa igreja e de que as pessoas que viveram isso jamais esquecerão. Eu quero dizer a todos que é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando com vocês aquilo que Deus tem ministrado na minha vida, quando o pastor Luiz me fez o convite para estar trazendo essa reflexão, para juntamente com vocês nós podermos compreender um pouco mais daquilo que Deus quer tratar, quer falar conosco no decorrer dessa caminhada. Então eu me senti muito feliz, porque gosto muito desse povo e gosto muito dessa igreja. E amados, quando estava preparando o sermão, uma coisa foi assim muito forte para mim, sabe? No meu entendimento, meu intelecto dizia: Elias, não fale de pandemia. Todo mundo está farto de pandemia, né? E eu pensei, não vou falar de pandemia. Só que a grande questão é, a melhor forma de nós compreendermos uma reflexão à luz da palavra é podermos contextualizá-la com o nosso dia a dia. E, infelizmente, o nosso dia a dia trata-se de um momento pandêmico. Então, infelizmente, não tem como sair desse entendimento, né? Não tem como a nossa reflexão não passar por essa contextualização, porque nós precisamos compreender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, na verdade, não vou me ater à pandemia em si, mas eu quero usar o momento do qual nós vivemos como um pretexto, né? Como um ponto de partida para a nossa reflexão em si, né? Sobre os nossos dias, como isso se aplica na nossa vida, nessa nossa caminhada. Então, eu quero estar refletindo com vocês, eu quero estar compartilhando aquilo que Deus tem ministrado na minha vida nesse momento, porque, na verdade, é um momento em que, talvez, as gerações presentes nesse momento, né, tanto a geração Baby Boomer, como a X, a Y, a Z, e até a Alpha, que nasceu recentemente, nunca vivemos um momento como esse, né? Esse momento nunca foi esperado por nós, talvez somente visível em filmes, né, de uma forma de ficção, mas nunca esperado. E talvez o momento mais tenso próximo disso foi em 1929, a gripe espanhola, né? E de lá para cá nós nunca tivemos um momento onde a nossa sociedade ficasse tão reclusa, tão interiorizada dentro do seu próprio lar. Mas isso mexe conosco, isso mexe com os nossos ânimos, com as nossas emoções, e talvez isso traz sobre nós pensamentos bons e pensamentos ruins. Então eu quero compartilhar com vocês um texto que eu gosto muito, e é um texto muito conhecido também, que se encontra lá em 1 Reis. 1 Reis, lá no capítulo 19, nós vamos ler um pequeno trecho de todo o contexto. Na realidade, eu gostaria de ler todo ele, porque eu acho esse texto maravilhoso, mas nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, onde a palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo Elias, né, ouvindo Deus, envolveu o rosto em seu manto e, saindo, pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também
7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Somente até aí. Eu quero orar com você antes de nós darmos andamento. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo seu amor incondicional pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos direcionado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter dado o teu único filho em prol de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter nos aberto os olhos e nos permitido enxergar a Deus genuína. Obrigado, Senhor, por ter deixado para nós a mensagem da cruz, na qual nós meditamos e pregamos dia a dia para que o teu reino seja estabelecido nessa terra. Deus, aguça os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, o nosso entendimento, Deus, para compreender a tua palavra, e o nosso coração, ó Deus, para guardarmos a tua palavra e não pecar contra ti, Senhor. Promova em nós, ó Pai, através dessa simples reflexão, ó Deus, uma metanoia, uma mudança de entendimento, uma mudança de mente, para fazermos a tua vontade, Deus. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, não tem como refletir sobre esse texto sem antes visualizar todo o contexto dele. Então, eu vou tentar ser breve, que é muito difícil para mim, porque eu gosto muito desse texto, não só pelo nome desse profeta, né, chamado Elias, mas por tudo o que acontece. É um texto onde nós podemos ver o poder de Deus, nós podemos ver a ousadia de alguém direcionado por Deus. Existe um momento cômico nele também, pelo menos eu acho, quando eu leio, ao mesmo tempo que eu vejo o poder de Deus, eu começo a rir e acho aquilo hilário, ao mesmo tempo poderoso. E existe também um momento triste, um momento de depressão bem visível e um momento de superação e de entendimento de que não estamos sozinhos. Então, o texto começa com Elias, né? Ele estava fugindo do rei Acabe. Então Deus o direciona a reencontrar esse rei Acabe. E ali então Deus direciona Elias a promover um desafio aos profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolos, ou seja, 850 profetas ao total. E Elias então estava sendo perseguido por Acabe, ele se dispõe de frente de Acabe e quer mostrar a Acabe, através do desafio, quem era o verdadeiro Deus. Onde os 450 profetas de Baal teriam a oportunidade de invocar o seu Deus e realizar uma proeza, e Elias sozinho invocaria o seu Deus para realizar também tamanha proeza. E nesse momento, então, Elias dá oportunidade aos profetas de Baal, porque eles eram em número maior, então teriam um tempo, seriam mais hábeis, mais rápido, preparar então toda aquela oferta sacrificial ao Senhor, ao Deus deles, né? Eles preparam e eles começam então a ficar em volta dessa oferta e começam a orar, a clamar a Deus, a se mutilarem. Então entra um momento hilário que eu acho dessa história, que Elias então começa a debochar dos profetas de Baal. Elias diz: olha, grita mais alto, porque já tinha um bom tempo que eles estavam ali. Banho, talvez ele não te ouviu, talvez ele está dormindo. De forma bem hilária, né, e bem provocativa, ele incomoda os profetas de Baal. Passado um bom tempo e nada acontece, então é deixado de lado os profetas de Baal, e Elias então começa a estabelecer, então, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, a sua conexão com Deus, com o nosso Deus. E Elias então, além de erigir o altar ali, colocar a madeira, colocar ali o novilho, ele também faz alguns regos em volta dessa oferta e pede para derramar um excesso de água sobre a madeira e sobre a oferta, ou seja, seria muito mais difícil. E o desafio era que o Deus mandasse fogo para queimar aquela oferta. Os profetas de Baal não tiveram sucesso. E Elias aumentou o grau de dificuldade colocando ali água sobre toda aquela estrutura. Então Elias entra em conexão com seu Deus, com o nosso Deus, ele ora e Deus manda fogo, queima tudo, e até a água que estava sobre o rego que foi feito, ela foi evaporada. Então todo aquele povo realmente reconheceu quem era o verdadeiro Deus, o Deus de Elias, o Deus que Elias servia. Elias então, tendo feito esse ato histórico, esse feito sobrenatural, né, Deus usando Elias para fazer,
Elias então mata os 450 profetas de Baal no fio de sua espada. E após essa vitória, Elias então se retira. Jezabel, após saber de tudo isso, ela então procura uma vingança. E Elias então começa a ser perseguido e ele se esconde, ele foge, ele vai para o deserto. Elias então no deserto, ele se depara com um momento tenso, talvez o mais tenso da sua vida. Elias, depois de uma vitória extraordinária, depois de um sucesso sobrenatural, depois de um reconhecimento social, Elias se sente desamparado, sozinho, e de certa forma Elias inicia o seu processo de depressão. Elias senta embaixo de um pé de zimbro, um arbusto que atinge mais ou menos 2,5 metros de altura no máximo. Ele sempre senta embaixo de um pé de zimbro, e Elias então clama a Deus e pede a morte. Elias se coloca pequeno, inferior aos seus pais, os quais os feitos nem relatados são, depois de ter realizado tamanho feito. E nesse momento de depressão, Elias então deita, e Deus manda 2 vezes o alimento para ele, e somente na segunda vez ele se põe de pé, e Deus fala: olha, a tua caminhada vai ser longa, então come bastante. Elias caminha 40 dias e 40 noites, então ele chega no Monte Horebe. No Monte Horebe, Elias inicia o seu segundo estágio de depressão. Elias entra dentro de uma caverna, e ali dentro ele fica dentro da caverna, no escuro, sem ninguém, entre aspas, sozinho. E Elias então, dentro da caverna, ele começa a viver o seu momento, talvez o mais tenso, né? E passou a noite, e veio a palavra do Senhor chamando Elias, né? Perguntando a Elias o que Elias fazia ali. E Elias responde de uma forma que nós muitas vezes respondemos a Deus, né? Ele diz: Senhor, eu tenho sido zeloso por ti, o Deus dos exércitos. E os filhos de Israel, eles deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Então Elias se sentia sozinho. Entenda, depois de uma grande vitória, depois de um sucesso extraordinário, Elias se sente só. Por quê? Porque ele teve que ficar recluso, ele teve que se distanciar. E então a palavra de Deus, Deus diz a ele: Elias, sai e põe de pé. E Elias então sai da caverna, e de repente Elias passava um vento muito forte, né, como manifestação, e o Senhor não estava no vento. E depois veio um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Entenda, as manifestações das quais diante da população anteriormente ocorreram, e Deus não estava ali. E de repente, em um momento de um cicio, ou seja, de algo quase que silencioso, naquele momento, naquele instante de um cicio, de algo inesperado, Elias então entende que o Senhor estava no cicio, um cicio tranquilo e suave. Ou seja, Deus só se manifestou a Elias no silêncio. Então, ouvindo isso, aí nós percorremos a partir do momento em que nós lemos. Em que Elias, então, mais uma vez, Deus questiona: o que você faz aqui? E ele, então, se posiciona como reclamão, como nós sempre somos. Olha, Senhor, eu tenho sido zeloso, o pessoal abandonou tudo, matou todo mundo, e só eu fiquei, coitado de mim. Então, Deus se posiciona diante de Elias e diz: olha, Elias, volta para o teu caminho. Você vai ungir as pessoas que eu te disser, e quando chegar lá, você vai encontrar 7.000 homens que eu preparei para estar junto com você. Resumindo, Elias nunca esteve só. Mas no entendimento dele, no intelecto dele, Elias se sentia sozinho. Aí você me pergunta: Elias, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu gosto muito de me fazer essa pergunta quando eu estou refletindo na palavra,
que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Amados, Elias vivia um momento tenso em sua sociedade. Nós não estamos diferente disso. Lógico que a nossa pandemia não se compara àquilo que Elias vivia. Mas para nós que nunca vivemos nada parecido, é um momento muito tenso. Elias havia acabado de sair de um sucesso fenomenal. Amados, nós iniciamos o ano de 2020 como um ano promissor. Quase todos diziam, olha, 2019 foi um ano muito difícil. 2020 vai ser o ano da superação. Vai ser o ano em que a bênção vai chegar. E acreditávamos nisso, porque fizemos planos. Alguns de nós, os planos começaram e comemoramos o início desses planos. Alguns de nós, pequenos planos ou pequenas etapas desse plano, se concretizaram e comemoramos a concretização desses planos. Aí, de repente, assim como Elias, veio o momento da reclusão. Vai para dentro da casa, entra na tua caverna. E as coisas mudaram. Para algumas pessoas foi mais tenso do que outras. Eu conheci pessoas que trabalharam uma vida inteira. Uma delas se aposentou em 2019. Juntou todas as suas economias, toda a sua aposentadoria e realizou o sonho de sua vida. Montou um belíssimo restaurante em uma área nobre de Curitiba. Isso em fevereiro. Em março ele fecha as portas. E até hoje ele não abriu. Ele entrou em depressão. Tentou se matar. Porque uma vida inteira de trabalho foi para o ralo em poucos meses. Sabe por quê? Porque ele teve que ficar recluso dentro da caverna. E muitos de nós talvez não chegamos a essa condição, mas perdemos emprego. Perdemos a estabilidade. Né? Faltou o arroz. Faltar o arroz hoje é complicado. Acho que hoje vai faltar em muito lugar, né? Pelo preço. Mas faltou o arroz. Muitos pais, muitas mães de família entraram em desespero. Viram as latas vazias. Até mesmo o abraço das pessoas queridas, ele foi eliminado. Netos não podiam abraçar os avós, sequer visitar. Então nós também ficamos reclusos. E diante de uma vida vitoriosa em Cristo que nós vivemos, muitos de nós, ao entrar na caverna, ou até mesmo ao iniciar a jornada do deserto, talvez não pedimos, como Elias, a morte, mas iniciamos um processo de suicídio espiritual, abandonando um pouco a fé, reduzindo o nosso link com Deus e deixando que a circunstância do dia a dia conduzisse a nossa fé. A fé de muitos foram abalados. Muitos desistiram de tudo. Os indicadores não são tão expressivos porque o Covid acabou abafando isso, mas esse nosso mês deixa isso bem claro, né? Esse mês nós fala-se muito do suicídio, mas o interessante é falar sobre a preservação de vida. Mas pasmem vocês, esse período pandêmico que nós vivemos, nós tivemos uma loucura. Na nossa cidade, na cidade de Araucária, o índice de suicídio subiu 400%. Isso é uma loucura. Em outras cidades, se tornou ainda maior. Por quê? Essa reclusão, essa limitação de acesso a pessoas e as coisas, mexeu com a estrutura de muitas pessoas. Então entenda, assim como Elias, saímos de uma vida vitoriosa para um momento tenso, turbulento e dificultoso. E algumas pessoas, ao entrar dentro da caverna, se perderam na escuridão da caverna. Algumas pessoas, ao entrar dentro da caverna, fizeram e têm feito como Elias, não querem sair da caverna. Amados, entenda, nós tivemos rupturas, nós tivemos amputações severas da nossa vida. Estar aqui presente em meio a toda a igreja é algo tão gostoso,
que nos foi amputado. Eu falo amputação porque aconteceu muito rápido. Nós vivemos rupturas muito rápidas. Nós não estávamos preparados para 90% daquilo que fazemos hoje. O mundo não estava preparado para isso. E toda amputação, por ela ser severa, ela gera trauma. Ela mexe conosco. Quem amputou alguma parte, algum membro, vai te dizer isso com muita facilidade. Toda amputação, ela gera transtorno, ela gera dor. Em meio a essa dor das amputações que nós tivemos, de relacionamentos, de trabalhos, de recursos, tudo isso tem gerado em nós momentos tensos, tudo isso tem gerado em nós, talvez não a depressão que Elias começou a viver, mas o sentimento de estar só. Eu confesso que no início eu acreditava que a pandemia duraria talvez aí 2, 3 meses no máximo. Até aí eu estava pronto para suportar. Não, 3 meses a gente tira, mas está se alastrando. E confesso que quase ninguém estava preparado para um período tão longo. E isso mexe com os nossos ânimos. A minha casa sempre viveu cheio de pessoas, é um fluxo de pessoas muito intenso. Ela se encontra não vazia, porque minha família nós somos 5, né? Mas há momentos que ela está vazia. As pessoas com as quais eu visitava, o desejo de visitá-los é muito intenso, mas não é oportuno. Então isso mexe conosco. Em alguns momentos da nossa caminhada, por esse sistema que estamos vivendo, vamos nos sentir sozinhos. Mas o sentimento de estar só, ele depende muito do nosso intelecto e da nossa fé em Cristo. Elias, somente no momento em que ele estava perante, ele esperou uma manifestação de Deus em 3 situações que eram notórias. Mas somente no silêncio, Elias ouviu o que Deus tinha para dizer. Aí é onde eu começo a refletir com você. Nós estávamos cantando aqui, a nossa última canção, ela disse assim, que Deus te ama. E a minha pergunta é, você tem convicção de que Deus te ama? Porque quando temos essa convicção, mesmo no silêncio, nós ouvimos Deus falar conosco, nós sentimos Deus ministrar em nosso coração, e entendemos que jamais estaremos só, por mais difícil que seja a situação. Talvez alguns se queixam, mas o pastor não me visita mais. Olha, as coisas mudaram para você e para ele também. Ah, o irmão que estava caminhando comigo no início da caminhada já não me visita mais. As coisas mudaram para ele também. Talvez o sentimento de estar só atinge ele também. Então entenda, todos nós tivemos que recuar. Mas esse recuo não deve nos fazer entender que nós estamos só. Então entenda. Nós precisamos entender, Cristo quando partiu, quando foi para a glória, entenda, Ele partiu não nos abandonando, mas deixando para nós a maior evidência de um amor, deixando para nós a maior evidência de que jamais estaríamos sozinhos. Então nós precisamos entender que esse distanciamento, talvez seja o momento que nós precisávamos para ouvir Deus no silêncio. Para entender que, por mais distante que as pessoas estejam, não estamos só. Essa live, por exemplo, eu acredito que nenhum de nós estávamos preparados para viver esse momento. Confesso que eu, durante muitas vezes, eu fui um crítico da igreja online. Olha onde estou. Então, não é uma ironia do destino, na realidade, é uma adaptação, é uma forma que essa igreja tem de demonstrar que você não está sozinho. Talvez não estávamos preparados para isso, talvez isso era uma projeção para um futuro distante, tivemos que viver um futuro agora para nos aproximarmos de você. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Aconteça o que acontecer, jamais estará só. Essa igreja estará contigo. Teu pastor estará contigo.
seus irmãos estarão contigo. E nós precisamos entender que a tecnologia, ela nos ajuda bastante. Estamos longe, mas nunca estivemos tão perto ao mesmo tempo. A distância não é o limitador. Então nós precisamos entender e usar o recurso que temos para compreender que não estou sozinho. A caverna não é o lugar para esmorecer. A caverna é o lugar para ouvir Deus no silêncio. Para entender o que Deus tem de mim, quer de mim, o que Ele tem para mim. A caverna é para Deus mostrar que mesmo diante da dificuldade, Ele separou algumas pessoas que não se contaminaram para estar do teu lado. Então é preciso que você, em meio a essa dificuldade, também nomeie pessoas que vão estar junto com você nessa caminhada. A distância, ela é existente, mas a nossa conexão, ela é rápida. A minha nem tanto, porque eu moro lá no meio do mato, mas ela existe, né? Existe a conexão. Então, meu querido, essa igreja não te abandonou. O nosso não te abandonou. Eu tenho ouvido muito de algumas pessoas dizendo assim: o meu pastor me abandonou. Minha igreja me abandonou. Ninguém mais vem aqui. Entenda, esse recurso que nós estamos utilizando agora é uma forma de demonstrarmos esse amor por você. É uma forma de chegar até você. É uma forma de estar dentro da tua casa sem te colocar em risco. É uma forma de refletir com você. Outro dia eu estava conversando com o irmão Davi e ele falou assim: rapaz, eu estou numa vigília de oração todo dia 5 da manhã. Eu falei: online? Ele é online. Quem diria que nós viveríamos isso? Vigília de oração online. E por que ele está participando? Porque ele entendeu que ele não está sozinho. E ele me disse assim: já temos 15 pessoas. Na verdade, vigília de oração dentro da igreja, presencial, com 15 pessoas já é difícil, né? Imagina online, 5 da manhã. Entenda, você não está sozinho. Até alguns meses atrás nós falávamos: desconecta um pouco. Agora eu te digo: conecte um pouco mais e relacione com essas pessoas que te fazem bem. Que faz com que você se sinta amada, uma pessoa protegida, alguém que te direcione ao caminho do Senhor. Então eu quero que você entenda: não seja Elias no momento da depressão. Não seja Elias no momento do questionamento. Olha, todo mundo foi, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Talvez você esteja distante dos outros, mas sozinho nunca. Então, meu querido, minha querida, a minha breve reflexão, e simples, talvez, eu nunca trouxe uma mensagem tão simples assim, mas é o que Deus compartilhou no meu coração, tem compartilhado na minha vida. Amém. É que não estaremos só. Eu quero ler um último texto. Eu trouxe a minha Bíblia, mas eu confesso que esse texto eu gosto de ler na versão da minha esposa, que ela é muito mais amorosa, a versão que ela tem. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, a parte B, diz assim: olha, isso o Senhor dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso é uma promessa de Deus. Amém. Quando nos tornamos filhos de Deus, não existe abandono. Quando nos tornamos filhos de Deus, não tem como caminhar sozinho. Elias, após o silêncio, ele entendeu que não estava só. Ele descobriu que tinha mais 7.000 esperando por ele, no momento oportuno. Então entenda, no momento da sua dificuldade, no seu deserto, dentro da sua caverna, saia da caverna, que tem um número gigantesco de pessoas que estão contigo. Nós estamos aqui em 7 pessoas, preparando essa simples live para você, para mostrar para você que você não está sozinho. Amém. E que nós também não estamos sozinhos. Você está conosco, mesmo à distância. E Deus
nunca, jamais nos deixará ou nos abandonará. Amém? Então pense nisso, levante a cabeça e entenda, somos filhos de Deus e estar só não faz parte do nosso contexto de vida. Mesmo recluso, mesmo dentro da caverna, saia da caverna, ouça o Senhor e caminhe rumo àquilo que Ele estabeleceu. Cumpra o propósito dEle, porque Ele sempre levantará e colocará pessoas junto com você. Amém? É a minha reflexão para você nessa noite, em nome de Jesus. Você já não pode ver por detrás dessas lágrimas. Se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz, há alguém bem aí à espera do seu. Há alguém a ouvir a distância de uma oração. Quando tudo desabar e o medo encontrar, há alguém. Quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, há alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz. Há alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo Ele faz, mesmo antes de um pedido seu. Quando tudo desabar e o medo encontrar, há alguém. Quando as portas se fecharem, quando todos
Eu quero orar mais uma vez com você, encerrando esse momento. E quero que você entenda, você não está sozinho. Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é o nosso dono. E que o Senhor em nenhum momento, Deus, vai nos abandonar ou nos deixar. Deus, como entendedores, ó Deus, desse teu tão grande propósito em nossas vidas, Senhor. Nós oramos e pedimos ao Senhor que conduza os nossos passos. Que nos direcione, Senhor, a uma vida a cada dia de mais e mais intimidade com o Senhor. Para ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, mesmo diante de uma tempestade, de um terremoto, de um fogo imenso, ou até mesmo no silêncio, Pai. Fala conosco, Senhor. Ministra em nossos corações, ó Deus, e que literalmente possamos entender que o Senhor está conosco a todo instante. Amém, Jesus. O Senhor Jesus, quando partiu, disse que nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E Ele tem nos guiado e nos direcionado. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento eu clamo ao Senhor e peço que o Teu Santo Espírito vá àqueles corações que têm se sentido sozinhos. Aquelas pessoas que estão dentro da caverna e têm dificuldade de sair para ouvir a Tua voz. Aquelas pessoas que o silêncio e talvez a distância tenha abalado a fé, desestruturado suas emoções. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar nessas vidas, Senhor. Transformar essas vidas. E que todos eles possam entender que nós temos um Deus zeloso, que cuida de nós, que tem cuidado de nós. Um Deus que nos ama. Um Deus que promoveu a maior demonstração de amor que o mundo já viu e que verá, que é o sacrifício do único Filho em prol de nossas vidas, Senhor, que merecíamos somente o inferno, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor depositou, ó Deus, a vida do Teu Filho, para que nós pudéssemos viver em abundância, e que essa vida fosse aos Teus pés, sobre os Seus cuidados. Muito obrigado, Deus, por cuidar de nós, e muito obrigado por estar conosco em todo o tempo de nossa vida. Amém, Jesus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso e nunca nos abandona. Pode ter certeza, queridos, nós não estamos só. Essa foi a palavra do Senhor para os nossos corações. Fátima, esposa do pastor, a Fátima está de aniversário, nossa querida pastora. Deus te abençoe, minha irmã. E vamos cantar o hino para ela. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, novo porvir, e a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva, pastora! Deus te abençoe, minha irmã. Muitos anos de vida nós desejamos de coração. Queridos, estamos encerrando e que tenhamos uma semana abençoada, porque Deus abençoou com essa palavra maravilhosa que tivemos hoje. Saiba, você não está só. O nosso Deus está olhando por você. Amém?
Domingo nós estaremos de volta, não sabemos ainda, mas o Espírito Santo vai arrumar um jeito de nós fazermos uma nova live. Em nome de Jesus, sinta-se abençoado e protegido pelo nosso Deus, agora e sempre. Amém?